2 dias antes do Carnaval do Tempo, enquanto toda a Termina se preparava para a celebração mais importante do ano, algo estranho surgiu nos céus do Rancho Romani. Nas primeiras horas da madrugada, uma luz começou a pairar silenciosamente sobre a fazenda, uma esfera brilhante se movendo de forma impossível pelo céu noturno. E a única pessoa que viu aquilo foi Romani, uma simples criança. Sem entender o que estava acontecendo, ela observou aquela luz dançando na escuridão até que figuras começaram a surgir dela. Criaturas com olhos vazios e brilhantes caminhando em direção ao rancho. Mas, afinal, o que eram aquelas criaturas? Uma invasão alienígena, espíritos ou algo ainda mais perturbador escondido dentro de Majora's Mask? Fala galera, eu sou a Josi e hoje nós vamos falar sobre um dos maiores mistérios de The Legend of Zelda Majora's Mask. Mas antes de a gente mergulhar nesse mistério sombrio, já deixa o like porque isso ajuda demais o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos e ativa o sininho para ser avisado sempre que sair conteúdo novo. E claro, também dá uma olhada nos outros vídeos aqui do canal porque eu tenho certeza que você vai encontrar muita coisa legal por aqui. Agora, sem mais delongas, vamos entrar nos momentos mais misteriosos, inquietantes e assustadores de The Legend of Zelda Majora's Mask. Ao chegar pela primeira vez no Rancho Romani durante o primeiro dia, Link encontra a própria Romani treinando com um arco e flecha. À primeira vista parece apenas uma criança brincando perto da fazenda, mas rapidamente percebemos que existe algo estranho acontecendo ali. Romani se apresenta e imediatamente dá a Link o apelido de gafanhoto por causa das suas roupas verdes, e apesar do jeito inocente e infantil dela, o assunto logo toma um rumo muito mais estranho. Ela explica que não estava brincando, estava treinando para aquela noite, porque, segundo Romani, todos os anos, quando o carnaval se aproxima, eles aparecem. Ela diz que criaturas misteriosas descem dos céus em uma bola brilhante de luz e avançam lentamente em direção ao celeiro do rancho, e aparentemente o alvo deles são as vacas. Sua irmã mais velha Cremia não acredita em nenhuma palavra dessa história, então Romani se prepara sozinha para enfrentar algo que talvez não devesse existir. Mas dessa vez ela não está sozinha. Com a chegada de Link, Romani finalmente acredita ter ajuda suficiente para impedir o ataque. Ela então explica que aquele estranho balão flutuando perto dela serve como treinamento, já que aquelas criaturas aparentemente são vulneráveis às flechas. Mais tarde, já por volta das 2 da manhã, Romani sai escondida de casa e vai até o celeiro proteger os animais. Enquanto isso, Link permanece do lado de fora, observando a escuridão, aguardando a chegada deles. E é então que às 2h30 da manhã, aquilo finalmente acontece. Uma estranha esfera de luz surge silenciosamente no céu. E logo depois, figuras começam a aparecer no campo. Criaturas flutuantes com braços alongados, terminando em mãos semelhantes a garras. Elas avançam uma após a outra diretamente em direção ao celeiro. Usando o arco, Link precisa impedir que aquelas criaturas alcancem o celeiro. Uma única flecha é suficiente para fazê-las desaparecer, mas logo depois outra surge no lugar. Isso continua durante toda a madrugada até que finalmente o amanhecer chega. Com os primeiros raios de sol, os invasores começam a recuar. A misteriosa bola de luz reaparece no céu e as criaturas desaparecem junto dela como se estivessem retornando para algum lugar desconhecido. Mas existe um detalhe ainda mais perturbador nessa história, porque caso o Link falhe em impedir os invasores, os acontecimentos tomam um rumo muito mais sombrio. Se aquelas criaturas conseguirem alcançar o celeiro, a misteriosa esfera brilhante se move diretamente acima da construção, e então um feixe de luz atravessa o telhado. As criaturas começam a subir em direção à luz, levando consigo as vacas do rancho e a própria Romani. As figuras simplesmente desaparecem no céu junto da garota, como em um caso clássico de abdução alienígena. Só que o mais estranho vem depois. No dia seguinte, as vacas desapareceram completamente do rancho, mas Romani de alguma forma retorna. Só que ela não é mais a mesma, ela está vagando sem rumo pelos campos, completamente confusa e em silêncio. No terceiro dia, Romani simplesmente fica sentada do lado de fora do rancho. Link ainda pode treinar tirar o alvo com ela usando os balões, mas agora ela já não consegue mais lembrar o motivo daquele treinamento existir. Ela não lembra da invasão, não lembra das criaturas, não lembra do que aconteceu naquela noite, e em vários momentos ela segura a própria cabeça como se estivesse sentindo dor ou tentando puxar memórias que simplesmente desapareceram. O que quer que tenha acontecido com Romani quando ela foi abduzida pelas criaturas afetou a sua mente. Toda essa situação fica ainda mais estranha quando começamos a olhar para a história da própria família Romani. A fazenda é administrada apenas por Romani e sua irmã mais velha, Creme. O rancho foi deixado para elas pelo pai das duas, que já morreu há algum tempo. O jogo nunca explica exatamente como isso aconteceu, apenas deixa implícito que a morte dele ocorreu antes dos eventos do jogo. Já a mãe delas é ainda mais misteriosa, ela praticamente nunca é mencionada diretamente. A única referência que temos é o nome da própria casa, que se chama Mama's House, e isso levanta várias perguntas. Se a mãe tivesse morrido junto do pai, provavelmente
Creme comentaria isso em algum momento, mas ela nunca fala sobre ela, então é possível que a mãe tenha morrido antes ou simplesmente desaparecido quando as meninas ainda eram pequenas. E é aqui que a história começa a ficar realmente inquietante, porque quando juntamos todas as pistas espalhadas pelo jogo, existe uma possibilidade extremamente sombria escondida nessa missão. Romani claramente já conhecia aquelas criaturas, ela sabe exatamente quando elas aparecem, sabe como elas atacam e sabe que elas têm fraqueza contra flechas, e mais assustador ainda, ela já tinha um plano preparado. Os balões espalhados pelo rancho não estão ali por acaso, eles fazem parte do treinamento dela. Inclusive, no quarto da Romani é possível encontrar um desenho mostrando uma espécie de plano de defesa da fazenda. Tudo isso vindo de uma criança, e isso faz parecer que aquilo já aconteceu antes, talvez mais de uma vez. Então, e se o pai das meninas morreu justamente tentando defender o rancho dessas criaturas? Porque nós sabemos que antes da morte dele, era ele quem administrava a fazenda, e considerando que Romani conhece tão bem o comportamento dos invasores, talvez ela tenha presenciado um ataque anterior. Talvez ela tenha visto o próprio pai tentando impedir aquelas criaturas, e talvez ele não tenha sobrevivido. Embora muitos aspectos relacionados àquelas criaturas permaneçam um completo mistério, uma coisa é certa, eles têm um alvo específico. Assim que aparecem no rancho, seguem diretamente para o celeiro e quando finalmente chegam até ele, sequestram as vacas antes de desaparecerem na noite. E o mais estranho é que quando Romani retorna depois de ter sido levada, as vacas nunca mais são vistas. Isso nos leva a acreditar que elas eram o verdadeiro objetivo da invasão desde o início. Mas essas não são vacas comuns. As vacas do rancho Romani são uma criação especial capaz de produzir o famoso Chateau Romani, um leite extremamente raro e valioso. E esse leite não parece ser apenas uma bebida comum, além de claramente sugerir um efeito alcoólico, ele possui propriedades mágicas. Quando o Link o bebe, sua barra de magia se torna ilimitada até o ciclo ser resetado. Ou seja, existe algo de sobrenatural naquele leite. Então, independentemente do que aquelas criaturas sejam, se elas possuem alguma ligação com magia, energia sobrenatural ou qualquer coisa além da compreensão normal, roubar aquelas vacas faria total sentido. Mas existe uma teoria muito popular envolvendo a identidade dos responsáveis pelo ataque ao rancho. Os principais suspeitos seriam os irmãos Gorman. Eles são fazendeiros rivais que invejam profundamente a qualidade do leite produzido no rancho Romani. Eles sabotam as irmãs constantemente, quebram garrafas de leite, assustam as vacas e chegam até mesmo a bloquear a estrada com uma enorme pedra para impedir que Kireme consiga fazer suas entregas em Clock Town. Inclusive, no segundo dia, caso o Link consiga defender o rancho durante a invasão, ele pode acompanhar Kireme durante a entrega do leite. E adivinha quem aparece no caminho tentando destruir a carga? Os próprios irmãos Gorman, e honestamente faz muito sentido suspeitar deles. Os fantasmas atacam especificamente as vacas. Sem elas, o rancho Romani praticamente perde todo o seu valor. Além disso, os irmãos possuem a Garros Mask, algo extremamente suspeito. Os Garros eram rivais do reino de Ikana e continuam vagando mesmo após a morte. Isso sugere que os irmãos talvez tenham alguma conexão com coisas muito mais sombrias do que aparentam. E tem outro detalhe estranho. Se Link falhar em proteger o rancho, a reação dos irmãos no dia seguinte dá a entender que eles sabem mais sobre o incidente do que deveriam. Mas ao mesmo tempo, tem algo nessa teoria que simplesmente não encaixa. Os irmãos Gorman são criminosos, egoístas, invejosos e claramente mal intencionados. Eles sabotariam seus concorrentes sem pensar duas vezes, mas invocar criaturas sobrenaturais todos os anos, controlar seres que descem do céu dentro de uma esfera luminosa, isso parece estar muito além do que eles seriam capazes de fazer. E se eles realmente possuíssem esse tipo de poder, então por que perder tempo quebrando garrafas de leite, perseguindo carroças ou bloqueando estradas? Por que recorrer a sabotagens tão pequenas quando poderiam simplesmente mandar aqueles fantasmas destruir o rancho inteiro? Então não, eu acho que o que acontece naquela primeira noite é algo muito pior e muito mais estranho do que uma simples disputa entre fazendeiros rivais. Os fantasmas do rancho Romani são diretamente inspirados em um dos casos mais famosos de suposto contato alienígena da história, o monstro de Flatwoods. Tudo começou em 12 de setembro de 1952, por volta das 7 horas da noite, na pequena cidade de Flatwoods, localizada na Virgínia Ocidental, nos Estados Unidos. Naquela noite, um objeto brilhante cruzou o céu diante de várias testemunhas. Dois irmãos, Ed e Fred May, junto da mãe e alguns amigos, decidiram investigar o local onde acreditavam que o objeto havia caído. Ao subirem uma colina próxima à fazenda, eles encontraram algo aterrorizante. Segundo os relatos, uma criatura com cerca de 3 metros de altura surgiu diante deles. Ela possuía mãos em formas de gás, um corpo alongado e uma cabeça estranha em formato de pau ou capuz. Seus olhos brilhavam como uma intensa luz verde alaranjada. Algumas fontes afirmam que a criatura emitiu um som sibilante antes de começar a planar lentamente na direção do grupo, fazendo todos fugirem em completo pânico. E se você olhar bem, a descrição bate quase perfeitamente com os fantasmas do rancho Romani. Uma figura alta e flutuante, olhos brilhantes, mãos em formas de gás, movimentos
eventos silenciosos e sobrenaturais, e até mesmo uma luz brilhante surgindo no céu antes do aparecimento das criaturas. Com o passar dos anos, muitas pessoas passaram a acreditar que o famoso monstro de Flatwoods provavelmente era apenas uma coruja das torres, enquanto o objeto brilhante no céu teria sido um meteoro. Mas independentemente da explicação racional, a inspiração é praticamente impossível de ignorar. E existe outro detalhe importante: o próprio sequestro de gado é um tema extremamente associado à cultura alienígena e história de OVNIs. Casos de vacas desaparecendo misteriosamente, sendo levadas durante a noite ou aparecendo mutiladas são relatos extremamente comuns em teorias envolvendo extraterrestres. E no Rancho Romani aconteceu exatamente isso. As criaturas surgem durante a madrugada, invadem o celeiro e usam um enorme raio de luz para levar as vacas embora, exatamente como nos filmes clássicos de abdução alienígena. Mas isso não é apenas teoria. Em uma entrevista de 2015, Eiji Aonuma confirmou explicitamente essa inspiração. Durante uma conversa com a GameSpot, o entrevistador comentou que quando era criança acreditava que os irmãos Gorman eram os responsáveis pelo ataque ao Rancho Romani, mas que revisitando o jogo depois de adulto, percebeu que aquelas criaturas pareciam algo muito mais alienígena e inexplicável. E então ele perguntou diretamente qual havia sido a inspiração por trás daquelas criaturas. Eiji Aonuma respondeu dizendo que nunca tinha ouvido aquela teoria sobre os irmãos Gorman antes, e então revelou algo extremamente interessante. Segundo ele, durante o desenvolvimento de Majora's Mask, o Japão estava passando por uma enorme febre envolvendo OVNIs e extraterrestres. Programas de televisão falavam constantemente sobre mutilação de gado, abduções alienígenas e invasões extraterrestres. E toda essa atmosfera acabou inspirando diretamente a criação da invasão do Rancho Romani. Aonuma inclusive comentou que achava a ideia extremamente assustadora e por isso decidiram colocá-la no jogo. Ou seja, os visitantes noturnos do Rancho Romani realmente são visitantes, seres inspirados diretamente em extraterrestres. Eles não parecem ter ligação com Majora, com o Terminal, sequer com os irmãos Gorman. Eles são algo separado, algo completamente estranho àquele mundo. Uma presença inexplicável que simplesmente aparece durante a noite, sequestra as vacas e desaparece antes do amanhecer. E existem detalhes que reforçam ainda mais isso. No remake de Majora's Mask para Nintendo 3DS, é possível encontrar uma fotografia na pousada Stockpot mostrando um disco voador acima das árvores. Além disso, existe um desenho encontrado no quarto de crime em Romani mostrando exatamente o mesmo objeto sobrevoando o rancho. E o mais curioso, essas imagens aparentemente não foram feitas durante a noite, que é o horário que eles aparecem. Isso pode significar que aquelas criaturas visitam Termina há muito mais tempo e com muito mais frequência do que imaginávamos. Mas então, no fim das contas, quem são aquelas criaturas? O que elas querem, de onde elas vieram e o que realmente fizeram com Romani depois do sequestro? A verdade é que nós simplesmente não sabemos. E talvez seja exatamente essa a intenção. Majora's Mask nunca tenta explicar aquelas criaturas, nunca existe um diálogo revelando suas origens, seus objetivos reais ou o que aconteceu durante a abdução de Romani. Assim como nas histórias reais de pessoas que afirmam ter sido sequestradas por extraterrestres, tudo que sobra são fragmentos, traumas e perguntas sem respostas. E talvez seja justamente isso que faz esse evento ser tão memorável até hoje. Mas apesar de tudo, existe um pequeno detalhe no final do jogo que muda completamente o tom dessa história. Durante os créditos finais de Majora's Mask, nós voltamos a Rancho Romani mais uma vez, e lá vemos Romani treinando com o seu arco. Ela dispara flechas acertando perfeitamente 3 balões de treino enquanto o Creme observa ao fundo, dessa vez aplaudindo orgulhosamente. Ou seja, mesmo que Link tenha conseguido proteger o rancho naquela noite, Romani sabe que aquilo não acabou. Ela espera que aquelas criaturas retornem no próximo ano, como aparentemente sempre fazem. Mas agora existe uma diferença. Dessa vez ela não estará mais sozinha. Creme finalmente parece acreditar na irmã, e Romani, que antes era apenas uma criança assustada tentando convencer os outros de que monstros estavam vindo do céu, agora está preparada. Sua habilidade com o arco melhorou, sua confiança aumentou e pela primeira vez ela parece pronta para enfrentar aqueles visitantes caso eles retornem. Majora's Mask está repleta de histórias sobre perda, medo, solidão, luta e a forma como as pessoas lidam com aquilo que não conseguem compreender. E talvez seja exatamente por isso que a invasão a Rancho Romani seja tão marcante. Porque, no fundo, essa não é apenas uma história sobre alienígenas ou criaturas misteriosas, é sobre a importância de acreditar na dor do outro mesmo quando parecer absurdo. E se Creme tivesse acreditado em Romani desde o início, será que ela teria sido levada pelas criaturas? Talvez nunca saibamos a resposta, porque afinal, nem todo mistério precisa ser resolvido, nem todo medo precisa ter um rosto, e às vezes o que mais assusta é justamente aquilo que permanece sem explicação. Mas agora eu quero saber de vocês, o que você acha que realmente aconteceu naquela noite? Qual a sua teoria sobre os visitantes do Rancho Romani? Comenta aqui porque eu quero muito saber a resposta de vocês. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Também me segue nas redes sociais e dá uma conferida nos outros conteúdos que já tem aqui no canal. E se você é fã de Zelda, aproveita para assistir a minha série onde eu conto a história em ordem cronológica. O link vai estar aqui no card e também na descrição do vídeo. Muito obrigada por assistir até aqui. A gente se vê no próximo vídeo, então até a próxima!